falou que quando o missionário partiu, Jesus fez uma limpeza da igreja. A irmã Eli falou: não vamos desanimar não, vamos se encorajar. Aí ela falou que Deus, fez aquele abraço na igreja e o missionário levou tudo. Que maravilha! Vocês viram quando Jesus, ele estava na peleja aqui para ganhar a última ovelha? Ele falou assim: quando eu vier, eu vou, Jesus falou, eu vou resgatar tudo para mim. Olha, não, que maravilha! Jesus falou que quando ele vier buscar o povo, ele disse que vai resgatar tudo para ele. Então, irmãos, não vamos ter dúvida que nós temos Jesus para lutar por nós. Eu fiquei emocionada, irmãos, ontem com aquela banda, com aquele irmão que aí veio falar da voz da verdade. Eu nunca tinha escutado, não, irmãos. Sei que a voz deles não é um encantamento, mas no coral é coisa linda. Quando eles cantavam, a voz deles, irmão, naquele coral, encobria. Olha que um instrumento ele fala, né, irmãos? E a voz deles encobria. Coisa mais linda. E eu não tirei do rádio, não. É porque eu tenho uma coisa na cabeça. Não posso ficar escutando muitas horas cheio de não posso. Mas ontem eu escutei, irmãos. Coisa linda, coisa linda. É maravilhoso. Glória a Deus. Glória a Deus. Traz essa oportunidade. Se uma palavra com você, louvar, Jesus. Você recebe o Senhor com palavras. Aleluia, glória a Jesus. Deus, cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Aleluia. Vamos louvar a igreja que caiu aqui. 225, ser valente. O Senhor quer que a gente seja valente, sim ou não? O Senhor me chamou nós para solar, né? Na batalha contra o mal, ser valente, sem nada triunfar. Ser valente, olha o lado que Jesus, e a vitória que comprou, a não deixa tua cruz. Ser valente, ser valente, deixando por Jesus. Ser valente, nunca ninguém na cruz. Vive sempre no amor, ao nome do amor, cheio do Consolador. Ser valente, ser amigo de enfrentar, ser valente, lutar sem recuar. Ser valente, se aqui onde for, escutamos do Senhor, mostraremos o valor. Ser valente, ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca ninguém canta cruz, vive sempre no amor, ao nome do amor, cheio do Consolador. Ser valente, livre com poder. Ser valente, branco sem o bater. Ser valente, aos caídos em redor, manifesta de um amor, e será um vencedor. Ser valente, ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca ninguém canta cruz.
de tua mão, cheio do Consolador, semanente. O Evangelho a proclamar, semanente. No Brasil inteiro ar, semanente. Tua vida enobrecer, sempre com Jesus viver, e a ti também vencer, semanente, semanente, pelejando com Jesus, semanente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, morre do valor, cheio do Consolador, semanente. Ali, esse é a oportunidade da parte da vida. Glória a Deus, aleluia. Maravilha. Se vai, irmão, passa aqui já, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Está chegando, Jesus está aqui, com o seu poder, uma oração. O anjo de Deus sacrifica cantor, a nossa casa, Deus já chegou. Onde vocês vão para Saúde ao lado da igreja com a santa paz de Cristo. A nossa casa benção. Onde é a nossa casa? Estamos dando uma olhada. Nosso coração. Nosso coração. Cada um de nós é uma igreja, não é? Senta aí, irmão. Aqui nós vamos orar, já vamos esse trabalho tão importante. A palavra de Deus, a palavra do Senhor, nosso Deus. Glória a Deus. A nossa casa, a bênção chegou, não chegou, irmã? Chegou. Onde é a nossa casa espiritual? Hã? Na glória. Aqui dentro, ó. Aqui dentro. Aqui dentro. Aqui dentro do nosso coração, é a nossa casa espiritual. Dentro do nosso coração está a nossa casa espiritual. Sabia disso? A igreja somos nós. Exatamente. Hoje eu não estou cheio de luz, mas vamos trabalhar na Bíblia, a palavra de Deus. Já vamos orar, não é? Se nós queremos louvar, vamos bem louvar. Louvar faz bem, não é? Bem-aventurado que tem desejo de louvar. Não é isso? A gente diz assim,
Eu falei para ele, olha, fazer a obra do Senhor
de Deus, precisamos. O Constante estava comentando com a minha esposa que o ensino, irmãos, ele é indispensável. Mas a pessoa que ouve o ensino, ela deve aprender. Que não mesmo que aprenda tudo, mas pelo menos aquelas bases do ensino-chave que a palavra nos traz. A pessoa precisa aprender, ter muito cuidado, não somente nesta época, mas em todas as épocas. O ensino segundo a Bíblia, o ensino, o aprendizado é considerado como a doutrina da prudência. Doutrina da prudência. E a menosprezar o ensino é a doutrina da tolice. E é Jesus que fala isso. Capítulo 25 de Mateus, a doutrina da prudência e a doutrina da tolice. Tolice é a pessoa que não medita bem para falar, depois começa a aplicar o machismo. Isso causa grande transtorno, tanto agora quanto sempre. Então, o ensino, ele é preciso ensinar. Quando alguém vai ensinar, você não vai assim ensinando aleatoriamente, não é, irmão Flávio? Você não vai ensinando aleatoriamente, você vai já primeiramente fazer as pesquisas de acordo com a palavra, para que tenha firmeza naquilo que está falando e também fazendo. A outra quinta-feira, ou segunda, nós tivemos ensinamentos sobre reforma. Entre o pecado de Adão e o dilúvio, 10 linhagens foram seguidas, desde o pecado de Adão até Noé. A 7ª linhagem, um homem, da 7ª linhagem, o que aconteceu com ele? Ele foi transladado, Enoque. Ele viu Matusalém, Lameque e Noé, foram as 10 linhagens, e ali veio o dilúvio. E relacionado à vinda do dilúvio, aquela linhagem da reforma entre o pecado de Adão e o dilúvio, elas tiveram uma orientação que o dilúvio haveria de vir. Porque quando o filho nascia, os que estavam ingressados na palavra, na salvação, o pai já dava definição que aquele filho haveria de ser. Quer dizer, que estava tendo um aviso que o dilúvio iria, como no caso de Matusalém. E então, quando Matusalém nasceu, o pai de Matusalém disse, não é? Esse será chamado Matusalém. Matusalém. E a palavra significa, quando esse for tirado, então virá. Na época, viria o quê? O dilúvio. Exatamente. Ele estava naquela visão viva, não trazia confusão. Aí, o pai de Noé, por nome Lameque, porque nasceu Noé, e ele pôs também o nome de Noé, dizendo, porque esse consolará o povo, referente à terra que Deus amaldiçoou. Noé, se não sabe, irmãos, que a palavra Noé significa repouso. E ali tem a experiência muito bem analisada. Noé foi para a arca, subiu, como sabemos, ficou os dias determinados, mas dentro da profecia que Deus deu, profecia. Aí nós temos uma informação muito importante
sobre o plano de Deus, o primeiro plano de Deus. Qual é o primeiro plano de Deus? Salvação. E junto com a salvação veio qual tipo de bênção? Todas. Por isso que eu não ensino. Está compreendendo? Junto com a salvação veio quantas bênçãos? Não dá para contar e nem para enumerar de tantas bênçãos que são acompanhadas com a salvação. E que resultado traz essa maneira de compreender? Tranquilidade. Você entende que a salvação trouxe todo tipo de bênção? Qual é agora a nossa atitude? É ficarmos isentos da ansiedade generalizada. A gente tem ansiedade, a gente é humano, mas ela não generaliza devido à certeza plena que trouxe a salvação. Deus insiste com a salvação até a última hora. Salvação pode avaliar que entre o dilúvio, entre o pecado de Adão e o dilúvio, houve muitos salvos, não houve? Quem lê o capítulo 5 de Gênesis sabe muito bem que houve. E um homem por nome Enos, era neto de Noé, começou a invocar o nome, dedicar constantemente. Ele não só dedicou para ele, mas foi distribuindo. E ali progrediu muito. É Deus trabalhando a salvação. Mas depois Noé sai da arca. Não sei se os irmãos conhecem aqui na Bíblia estudo tipológico. Conhecem? Noé, na época. Tipologia de Cristo. Hã? Tipologia de Cristo. Noé era o tipo de quem? De Cristo. E a arca? O tipo da graça. E naquele tempo não tinha lei. E a arca, por cima do dilúvio, era um tipo. Um tipo do quê? Um tipo da igreja por cima da grande tribulação que haverá numa época de 7 anos. Então você vai encaixando e cada vez crescendo mais. É um tipo. Agora, hoje, um homem ou uma mulher participando do fruto do Espírito é um tipo de quem? De Cristo. Que maravilha que nós temos. É um tipo. Por quê? Porque as atitudes, as obras, as virtudes, o caráter, o bom caráter do Espírito Santo é o caráter que tipifica o mesmo caráter de Cristo, o Senhor da glória. É uma realidade isso. Só que Noé voltou. É outro tipo. Noé é outro tipo. A igreja vai e volta. É outro tipo. Noé voltou e povoou a terra. A igreja virá novamente e com Cristo ele decretará 1000 anos de paz. Vamos para o capítulo 11 de Gênesis, depois vamos para Atos 2. Por isso que é importante nós irmãos compreenderem que tinha um pouco de tipo. Jesus usava o tipo. Ele usou ou não? José e Moisés. Muitos. Gênesis capítulo 11 é reconhecido. Abel também. Isso é muito importante para nós aprender que estamos avaliando. E por quê? Porque Jesus usou a palavra
tipologia? Usou ou não? Usou? Antes de nós ler aqui, não sei se alguém quer ver lá no livro de João 3,14, o próprio Jesus usando tipologia da Bíblia. João 3,14, antes de nós ler aqui o capítulo 9 de Gênesis, vamos avaliar bem, diz a palavra de Deus. Encontraram? Encontrou ou não fala? Pode ler. Assim como Moisés, no deserto, levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que crerem nele tenham a vida eterna. Que linguagem é essa que Jesus está usando aí? Hã? Linguagem tipológica. Linguagem tipológica. Exatamente. Tem também em Lucas 11, não é? 28, Jesus usa a linguagem tipológica. Quando alguém pediu ele, Senhor, ele é um sinal de essa geração má e mal entendida. O sinal de Deus já está revelado. Qual é o sinal que Deus deu para as pessoas? O ministério de Jonas. Agora, nessa tipologia aí, o Senhor está pensando. A posição da serpente no haste que Moisés levantou, e quem olhasse para aquela serpente não era a serpente em si mesmo animal, mas a posição que ela estava, compreenderam? E quem olhar os doentes, por motivo mesmo dos pecados cometidos, que olhava para aquela serpente, ficavam curados. Todos que olhar para Cristo recebem a salvação plenamente. É tipo ou não? Então os tipos são a Bíblia, assim, então não é o tipo. Eliseu é o tipo do arrebatamento, Noé foi o tipo da época que estava ali, e a arca é o tipo da graça. A arca lá em cima do Monte Ararat, na Armênia, ela ficou lá, o monte na época, no monte mais alto. Era o tipo da igreja lá na glória. Aleluia! Lá por cima da grande, porque a igreja de Cristo tem visão de águia. E a águia, ela não enfrenta o dilúvio, ela vai por cima do dilúvio. Glória a Deus. É o tipo de Cristo, é o tipo da igreja. Por isso que é ensinar e aprender, chegará uma hora que você vai precisar. Tem pelo menos um pouquinho de conhecimento na Bíblia, faz muito bem, não faz? Quase nesse comentário é importante analisar pecado, analisar santidade. Por qual motivo Miriam ficou leprosa? Ele cometeu por irmão. E qual o pecado que ela cometeu? Os dois pecados que ela cometeu. Foram dois, não foi só um, não. Preconceito de cor. Racismo. Foi. Ela cometeu o pecado de racismo. Está em número 12. Primeiro na sequência. Porque ela disse a Arão, Deus está só com nós, deve estar conosco também. Mas o questionamento de Miriam, que foi além de crente, o questionamento, ela começou a criar o questionamento por causa da mulher de Moisés. Está bem escrito no texto. Porque a mulher de Moisés era bem pretinha, sabe? Já tivemos um comentário, né? Ela era pretinha, ela era cozida, e os cozitas eram descendentes dos medianitas, dos cananeus, e eram todos pretinhos. E com isso aí, Deus falou com Moisés, não é? Se alguém te injuriar, outro não de pecado, né? Não receberá uma cuspida na cara. Então Miriam recebeu a recompensa 7 dias de lepra. E toda a congregação
pregação parou e não podia continuar a dedicar a lepra. Então veja bem, hoje, nos dias atuais, o racismo é pecado contra Deus e contra o Código Penal brasileiro. Tenha cuidado, ou não? Esse é pecado contra Deus e pecado contra o Código Penal brasileiro. O pregador tem que ter muito cuidado, porque a gente tem cada coisa que a gente ouve por aí e arrepia. Pessoas dizendo que teve a visão de um gato preto. Isso é racismo. Tome cuidado. Está compreendendo? Você pode ser levado para a lei, dizer que está passando luta por causa da palavra, e não é por causa da palavra, é por causa da ignorância. É uma realidade nisso. Então vamos ter cuidado com a expressão racista. Bom, aqui no capítulo 11, vamos analisar o que diz a palavra de Deus, que do versículo 1 até o 6. Eu ler para não se somar caso, dá para ler hoje? Tá? 11, versículo 1 até o versículo 5. 5 e 6. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam o vale da terra e Sinar, e habitaram ali. E disseram uns para os outros: Eia, façamos tijolos, e queimamos bem, e folhas o tijolo por pedra, e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade, e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. 6. O 6 também. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles tentarem fazer. Então Deus desceu, Deus em forma de homem, claro, em teofania desceu e disse: olha, toda a terra tem uma mesma língua. Por quê? Porque desde que Adão pecou, durante 2000 anos, a longanimidade de Deus permaneceu ali. E todo o povo só tinha uma mesma língua. O nome de Deus era conhecido como Eloi. Eloi era a maneira da pessoa transmitir ou interpretar e transmitir um Deus trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E aquele idioma ficou circulando por mais de 2000 anos. Deus Eloi. Pode avaliar que quando Jesus estava lá na cruz, ele expressou: Eloi, Eloi. Não é isso? Amassa Bactânia. É Deus meu, por que desamparados. Só que a língua que Jesus usou é a língua conservatória. É a mesma língua que o povo estava usando lá depois do dilúvio. Antes do dilúvio e usaram depois do dilúvio. Em só idioma. Irmão, o 6. E analise bem. Então houve um homem incitado por Satanás, chamado Nimrod. Ele começou a receber ideias ocultas e traçar pensamentos invertidos sobre a história. E com isso, o maior apoio sobre isso, não. Então vamos fazer isso, vamos fazer essa torre. E essa torre, ela será chamada Babel, que significa Deus.
Só que as obras já não concordavam com aquilo que eles estavam fazendo. Hoje, nos dias atuais, para nós é assim. Às vezes a pessoa, ela tem aquela descrição de cristão verdadeiro, não são todos. Só que se a obra não condizer com aquilo que a pessoa é, na transparência, a falsidade ela está presente. E ela é inevitável, porque o nome dessa torre, ela era um nome verdadeiro, um nome reto. Deus, para tudo que termina com o final El significa Deus. Só que, por motivo de significar Deus e fazer a obra contrária, aí já entra o sobrenome contrário, o Deus da confusão. Por isso que veio o Espírito de Deus para nós, mostrando que Deus não é de confusão, mas de paz. E ali continuou. No versículo 7, por favor. Do capítulo 11. Gênesis 11, 7. Sete, 8. Capítulo 11, versículo 7 e 8, no Mateus 6, vamos analisar a decisão que Deus tomou ali, naquela confusão toda. Encontrou? 20 decisões, Deus falando, não é? Vamos descer e atrapalhar a língua que eles falam, a fim de que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim o Senhor o espalhou pelo mundo inteiro, e eles pararam de construir a cidade. Isso. A construção interrompeu, porque eles queriam fazer, pensou no dilúvio, mas resolver materialmente, não funcionava. Aí o idioma, as línguas foram confusas. Deus criou ali vários idiomas, espalhou com vários idiomas. Só que é uma coisa muito interessante, porque quando Deus ele decretou esses idiomas que um não entende a língua do outro, como na ordem de Deus, o que aconteceu? Aqueles idiomas congelaram. Aí Deus espalhou os idiomas e congelou. Não houve mais 3 idiomas, daqui mais a pouco 4 idiomas, aqui 6, não. Continuou, Deus congelou. Sabe quando Deus congelou aqueles idiomas? Por 2000 anos. E o Deus que espalhou aquele idioma, você pode olhar na leitura cronológica, é uma realidade disso. Por quê? De 2000 e 2000 sucede coisa na terra, quem sabe? Quando Adão pecou, daí a 2000, houve o quê? O dilúvio. Não é isso? Depois do dilúvio, mais 2000 anos, sucedeu o quê? O nascimento de Cristo. Tudo de 2 em 2. Agora nós estamos já na época dos última frase, dos 2000 anos do nascimento de Cristo. Agora está próximo o arrebatamento da igreja, porque de 2 para 3 mil. Escalidade de Deus. O arrebatamento está próximo por causa da revelação dos meninos. Não tem que Matusalém e outros mais, mas quando eles morrerem, então melhor de novo. E nós hoje somos o que de Deus? Nós não somos profetas de Deus? Nós somos profetas ou não? Somos. Nós podemos falar com toda a propriedade. E somos profetas, os verdadeiros profetas é os que interpretam corretamente a palavra, às vezes erram, mas consertam.
E os verdadeiros profetas são aqueles que interpretam a Bíblia Sagrada cêntrica. Ela é cêntrica porque o centro da Bíblia é Cristo, o Senhor da glória. Uma dúvida, aqui no capítulo 7, que Deus fala, venho desçamos e confundimos as línguas. Aqui é Deus fazendo um convite ao Filho e ao Espírito Santo? É porque está no plural, né? Quando Deus criou o homem, o que ele diz? Façamos plural. O Pai sempre fala com o Filho e o Espírito Santo, os três em um. Três em um. Aí aqui também aparece o que? Como a mãe está falando? A concordância do Pai com o Filho e o Espírito Santo presente aí. Estamos aí e façamos. Por isso que quando a pessoa passa a compreender melhor quem é Deus, aquilo que nós temos o direito de saber, você fica mais informado e fica mais firmado no que? Na doutrina. Doutrina trino, Deus trino. Então Deus trino desceu e disse: concordamos aqui as línguas. E a língua conclusa. Então a língua ficou congelada de 2000 anos, sabe até quando? Até o dia de Pentecostes. Agora, que resultado nós temos disso? Deus é assim. O Deus que espalhou é o Deus da benignidade, é o Deus que ajuda. Novamente. Vamos para Atos 2. É o que temos na palavra de Deus. Eu não vou ler todo o texto para nós ganhar mais tempo no comentário, que esse trabalho é tão bem convivido com a palavra e demora tempo, ganha tempo, não é que gasta tempo, ganha tempo para fazer esses comentários tão importantes nessa boa palavra de Deus. Atos no capítulo 2. Louvado é o nome do Senhor da glória. É até conhecido, mas é bom que a gente lê, né, do 2 até o 5. Depois vamos fazer um contexto bíblico sobre esse assunto do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Encontraram? Pode ler, irmão Fernando, para compartilhar. Do 2 ao 5. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos conformemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Isso. Veja bem. Cumprindo o dia de Pentecostes, nós já sabemos o que significa essa palavra, não sabemos? O que significa mesmo? Pentecostes. A palavra Pentecostes, para não distorcer, significa. Penta quer dizer 5, né? Pente quer dizer 5, e Pentecostes é festa. Então significa festa dos. Por que festa dos 50? Porque a Páscoa era a primeira festa judaica. Está compreendendo? No dia 14 de abril. E depois que eles comiam a Páscoa, dali a 50 dias é que eles iam trazer as primícias das colheitas para a casa de Deus. Por isso, está em Deuteronômio 16, que é uma Pentecoste. A palavra Pente significa 5. E Costes, festa.
e a sua justiça. E as demais coisas virão. E cumprindo aquela dia daquela festa, estavam reunidos no mesmo lugar. Quem estava ali? Os mesmos idiomas. No capítulo 11, gente, não quem estava reunidos no mesmo lugar em Jerusalém? Todas as línguas, né, que foi espalhada. Todas as línguas que foram espalhadas no dia de Pentecostes. Cada um entendeu a sua língua. Você compreendeu? Não. Aonde está isto? Eu não vou ler tudo, mas se os irmãos lerem o capítulo em casa, você pode ler o capítulo do versículo 9 de 2 de Atos dos Apóstolos, até indo para o capítulo do versículo 16, melhor dizer, versículo 9 ao 16. Sabe quantas nações estavam lá? 16. As mesmas 16 línguas, mesmo 16 nações que o Senhor da Glória espalhou na época da Torre de Babel, os mesmos idiomas não aumentaram nada, continuaram lá. E tanto que no dia de Pentecostes, eu estou referindo, os irmãos conferiram, mas está aqui bem conferido na Bíblia, estava lá 16 nações que saíram do espalhamento da Torre de... E por que durante aqueles 2000 anos não se evoluiu as nações? É a coisa melhor que tem, é conhecer quem é Deus e servir a Deus. A melhor coisa que existe é servir a Deus com entendimento. E naquele discurso que Deus preparou Pedro, naquele dia ele pregou para quantas nações? Mas lá na Torre de Babel foi espalhada 16 milhões. Lá não está falando, mas quem conhece quem é Deus sabe que foi assim. Deus se espalhou. Pedro falava, segundo sua descrição, ele falava o hebraico, a língua nacional, mas não tinha grande saber sobre gramática, assim por diante. Mas naquele dia, Pedro pregou para quantas nações? Para qual finalidade? Retornar a Deus. Eita maravilha! Para retornar a Deus. Justamente. Mas foi espalhado na Torre de Babel. E ali estava aquelas nações confusas, mas Deus usou a Pedro em variedade de língua. Deus usou também os selados com revestimento do Espírito Santo em variedade de línguas, porque enquanto Pedro transmitia a palavra, ou seja, antes que Pedro transmitia a palavra, como Pedro era a coluna da igreja, ele era o edificador da igreja dada por Deus. Quando ele, antes de ele começar o discurso, alguém dirigia a um estrangeiro e transmitia a palavra na linguagem do estrangeiro. Você vê que coisa linda. E outro também. A ponto de dizer, não somos todos esses estrangeiros, temos ouvido falar cada um na sua língua, e agora esses que foram selados estão transmitindo para nós na nossa língua. Aí Pedro tomou para a frente e começou a expor para 16 nações. Esses homens não estão embriagados. Quando vós pensais que é 9 horas do dia para que tomasse tanto vinho. E o que aconteceu com Pedro? É o que acontece com nós hoje, uma grande felicidade. Porque Jesus tinha feito uma promessa. Vê aí, mano, no capítulo 14 de João, verso 26. É o que
se cumpriu nas profecias do Senhor da glória. É uma coisa linda a tua palavra de Deus. A irmã Fernanda também se encontrar, leia para participar também. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o vai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Aí Pedro agora estava revestido, irmãos, com o Espírito do Consolador. Jesus tinha dito que enviaria o Espírito Santo para testificar e fazer lembrar daquilo que ele tinha dito. Pedro conhecia em parte as profecias, mas tinha esquecido devido à restrição do Espírito Santo. Aí o Espírito de Deus veio com uma mudança e o que aconteceu com Pedro. Varões galileus, esses irmãos não estão embriagados como vós pensais, sendo agora a terceira hora do dia. Aí ele lembrou, isto é a profecia predita por quem? Pelo profeta Joel. Foi lá na frente, Joel 2:28. Essa é o que foi predito pelo profeta Joel. Esse pelos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. E haverá profecias, haverá visões e sonhos, e interpretações, e também haverá invocação do nome do Senhor para os que são salvos, invocam o nome do Senhor. Dedicam, aprendendo e ensinando. Agora, o Espírito Santo veio e revestiu Pedro e fez com que Pedro se lembrasse do que ele já tinha. É o que acontece com nós hoje. Os que têm interesse em receber a palavra, faz-nos lembrar lendo a palavra, claro, lembrar de tudo aquilo que o Senhor tinha dito lá no passado, agora repete no presente. Só mais uma dúvida lá em Gênesis, no capítulo 11. Satanás queria incitar Nimrod para frustrar os planos de Deus sobre o espalhamento e o povoamento do povo, porque Deus disse, ide e espalhar e povoar a terra. E ao eles construir a torre, ele disse, fiquemos aqui, assim não seremos espalhados. Era aquele egoísmo, aquela restrição para ficar só entre eles por enquanto, mas depois continuava. Aí, como a irmã fez a pergunta, dê uma olhada em Gênesis 10:8 e leia a palavra sobre esse assunto mesmo que a irmã fez. Então, ele quis ocultar. É aquele egoísmo, é aquela ganância só para ele, é só para ele, para os outros não. Então, capítulo 10, versículo 8 de Gênesis, livro de Gênesis. E considerou Nimrod, ele começou a ser poderoso na terra. E o versículo 9. E ele foi poderoso caçador diante de toda a força do Senhor. Isso diz como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o 10. E o princípio do seu reino foi Babel. Isso. A carne de Tomé, nas terras de Siná. Isso. Sinal de Siná. No mesmo local de Babel, isso é Babilônia. No mesmo local. Então ele começou a se desenvolver, mas de uma maneira contrária, Nimrod. E ele falou, olha, eu vou criar um reino para mim, e vou criar um ocultismo também, eu vou ocultar a minha verdade, e vou revelar a mentira. E ele fazer uma torre, inventar uma torre, para que chegue lá nos céus, porque pode ser que nem outro que muda, assim por diante. Só que de uma maneira ou de outra, o princípio do seu reino foi Babel,
E o primeiro rei de Babilônia é chamado de Nimrod. É a mãe, é o filho dessa mulher que a figura está na nossa nota brasileira. Já falei isso, lembra? Que Nimrod encheu de tantos demônios que a mãe dele ficou viúva e ele casou com a própria mãe. De tanto demônio, por isso que tinha na Torre de Babel. Então, por isso que nós temos que avaliar que pregar a palavra e ocultar o certo, não ter certeza do que ele está falando, é uma parceria com o ocultismo, e tudo fica ocultismo. Agora que nós estávamos referindo, se eles queriam ficar só ali, né? Eles queriam fazer aquele esquema, mas aquele esquema, como se diz, de toda ganância. Ficar com eles ali, ninguém mais saber ali, tanto é que, se estender a história, houve lá um empregado que foi dispensado daquela construção, porque não entrou no esquema deles, no esquema do ocultismo. O ocultismo é perigoso demais. Aquele empregado chamava-se Heber, ainda escrito com E sem H. Mas só que Heber, o empregado de Babilônia, ele continuou falando a mesma língua original que Deus tinha dado a Adão. Continuou ali, continuou firme ali. Depois, aí veio a palavra, que é a palavra, ela entra para a eternidade, é o idioma hebraico, que é a conservação dada por ele. Imagina como é bom você conservar a palavra do Senhor. Você ia falar? Eu ia falar sobre a profecia de Joel, porque essa profecia de Joel também serve para os dias atuais, que o Senhor disse que derramaria o Espírito Santo sobre todas as crianças, os jovens, os anciãos. Foi inauguração, porque essa profecia de Joel, ela precisaria ser inaugurada. Mas a profecia de Joel precisaria ser inaugurada junto com quem mais? Com a ressurreição de Cristo. Os irmãos podem avaliar que todo o nosso efeito de trabalho tem que estar sobre Cristo, não é? Sobre Cristo. Porque duas coisas precisariam ser inauguradas ali. Quando Jesus ressuscitou, os judeus criaram um decreto que era mentira, que ele não tinha ressuscitado. Tem capítulo 28, versículo 11, Mateus. E quem dissesse que Jesus ressuscitou, sofreria pena de morte. Então estava lavrado ali. E os discípulos que tinham o Espírito Santo parcial ainda, eram medrosos. E quando soube que Jesus estava andando por algum lugar, parecia um fulano de tal, o Senhor vai chegar para os judeus e eles vão nos matar. Então o que eles fizeram? Lá em Atos, João capítulo 21. Eles esconderam dentro de um recinto e ficaram fechados lá, lembra, né? Aí veio Jesus dizendo, paz seja convosco. Aí começou já a pegar o protocolo. Mas aquilo demorou ainda no tempo da ressurreição até o dia de Pentecostes, que foi justamente 50 dias, que era da Páscoa ao Pentecostes. Depois que cumpriu a profecia de Joel, na vida de quem? De todos que estavam ali em comunhão com Deus, e Pedro começou a pregar a profecia de Joel e foi inaugurada, não sei se é naquele dia. Daquele dia para cá, o que acontece? Deus deixou de habitar, Deus nunca habitou em tempo feito por mão humana. Aí Deus passou a habitar em quem? Dentro de nós. E fazer de cada um de nós a sua morada. Igreja, a morada. Agora a igreja não é as quatro paredes. Lá em Isaías 43, 7, o profeta já dizia que Deus criaria um povo para a sua glória. Antigamente, antes da descida do Pentecostes, Deus, o Espírito Santo, ele vinha, usava a pessoa para um propósito
no Antigo Testamento e a operação do Espírito Santo no Novo Testamento. Essa matéria está com os irmãos. Eu ouço pregadores até de renome, eles falando sobre essa profecia de Joel, levar os tempos atuais afora, no final que vai ter um derramamento sobre jovens, crianças, e você fala, mas é a profecia de Joel. Eu entendi, mas eu queria saber porque a gente ouve outros pregadores falando que é do tempo, não. Porque essa profecia de Joel, ela foi inaugurada, a chegada o quê? Primeiro foi anunciado a chegada do reino de Deus, essa profecia, pelo ministério de João Batista. Aí foi confirmado pelo ministério de Cristo. Lá em Mateus 3, João Batista começou a anunciar a chegada da profecia de quem? De Joel. E era chegado o reino dos céus. Aí Jesus, por sua vez, em Mateus 4,17, pediu arrependimento. E agora é chegado o reino dos céus. Só que para que inaugurasse, era necessário que Jesus morresse, ressuscitasse e chegasse lá na sétima glória. Aleluia! Lá na sétima glória. Aí depois desse acontecimento, Pedro já estava alquitado isso. Tanto é que lá no capítulo 9 de Marcos, Cristo lá está adverte, dizendo assim: olha, entre vós estão alguns que não morrerão antes que veja o reino de Deus com poder. Chegar no reino de Deus com poder. Então, muitos não morreram antes, mas viram e sentiram o efeito da profecia de Joel. Aí o que nós estamos referindo. E naquela pregação, quem crê que Pedro mencionou, porque esse Jesus, que vós crucificastes, mas a morte não pôde retê-lo, porque Deus o ressuscitou, e trazendo para si ao cumprimento das Escrituras, fazendo-se sendo ele Senhor e Rei, que esse Jesus é ele que derramou isso ou mandou isso, vocês estão sentindo e ouvindo, as pessoas que sentiram. Isso é a ressurreição palavra. O Espírito Santo está presente com abundância, porque com base na ressurreição daquele que foi crucificado. Mas Deus não permitiu que a morte retesse. Então ele ressuscitou. Aí Pedro pregou 2 inaugurações. Não foi 2? Quais? A chegada do Espírito Santo permanente em nós e a ressurreição de Jesus, que trouxe isso. Então ele pregou 2, a inauguração só foi, a morte de Cristo só foi inaugurada depois de que veio o Espírito Santo. Porque antes que o Espírito Santo viesse com poder, o Pedro não pregaria, os apóstolos também, porque eles estavam com medo. E o que nos tira o medo e nos coloca a intrepidez, a coragem, que nos encoraja a pregar a palavra com toda a segurança. É o revestimento do Espírito Santo em nós, permanente e abundantemente. O Espírito de Deus. Então, veja bem, o amor de Deus. Agora, analisa bem, o Espírito, terminando quase. O Espírito Santo, ele começou a ser derramado quando? No dia Pentecostes. E Pedro pregou para quantas nações? 16. Não confie. As 16 nações estavam congeladas. Então, naquela época, Pedro pregou o Evangelho para toda a criatura sobre debaixo da terra. Naquele dia. Todos os que haviam naquela época, o Evangelho de Pedro foi pregado em todo o mundo em testemunho. Em todas as nações, Deus trocou para estar ali. Agora, o que acontece? O Espírito Santo, pessoa em forma de derramamento, por que o derramamento? Ele não abre a nossa
nossas mentes, nós não falamos hoje de tipologia, usando tipologia, usando figura de linguagem. Tudo isso é evidência do Espírito Santo e as nossas mentes ficam o quê? Adentro. Ficam amplas. Agora, o derramamento do Espírito Santo hoje, ele está presente, só se conhece por meio do quê? Do caráter. Se não tiver mansidão ou não tiver paciência, então o caráter ainda não está condizendo com o derramamento do Espírito Santo. Agora, esse derramamento do Espírito Santo, ele começou no livro de Pentecostes e ele vai até quando? Até o fim do milênio, não depois ainda, irmão. Depois. Ele vai até o milênio. Até o fim do milênio. Pode ver que quando estão falando, isso hoje está muito comentado na rede social, tirado da Bíblia, a Terceira Guerra Mundial, está? Que dá-nos a entender que a guerra do Armagedon. Essa guerra do Armagedon é muito revelada no Apocalipse, que as nações unidas para destruir Jerusalém. E naquele projeto, a igreja de Cristo que subiu, os estrangeiros, Jesus tornará a trazer de volta para onde? Para Jerusalém, para o Armagedon. Mas quando terminar a guerra do Armagedon, é um vale muito grande que tem lá em Jerusalém, então Jesus declarará o quê? Condição de paz no milênio. Paz no milênio. Pode ver que no capítulo 20 de Apocalipse, verso 1, diz a 3, diz a palavra, e o anjo desceu, o adjetivo de Cristo, e prendeu Satanás por 1000 anos. Para qual finalidade? Para que não tente mais as nações, até que os 1000 anos se acabem. Aí naquele 1000 anos, cumpre a palavra, tanto Isaías como aqui em Filipenses 2, 8 ou 10, diz a palavra que Jesus recebeu o nome do Senhor da Glória, e é sobre todo nome, para que em nome de Jesus, todo joelho e toda língua que Jesus é o Senhor, e vemos o cumprimento dessa profecia agora parcial, porque somente os joelhos que se dobram e confessam que Jesus é Senhor é os que vão aceitando a palavra, e os demais vão rejeitando. Só que no sentido geral, no milênio não. No milênio a palavra diz que o Espírito Santo passará por toda as pessoas, toda parte da terra, e haverá uma confissão por 1000 anos que Jesus é Senhor para a glória de Deus. Aí termina. Só que quando o milênio, terminando o milênio, o que vai acontecer? Por que nós estamos sempre pregando, irmãos? Irmãos, estamos sempre irmãos. Não esqueça da doutrina, não deixe de ser manso, não ser humilde, não faça nada para humilhar o seu irmão, considere o seu irmão, ajude o seu irmão, honra o seu irmão, porque é a doutrina salvífica que dá testemunho da salvação. Mas no milênio, o Espírito Santo vai passar sobre as pessoas, vamos usar, é para a salvação, para a confissão. Compreendeu? Para a confissão. E o desejo da guerra está no coração. Por isso que hoje a pessoa ela vai guardando uma mágoa, ela vai guardando um ressentimento e vai ficando com aquilo propositalmente, com sentido de vingança, até fazer se explode. Hoje já acontece isso, em reconciliação. E às vezes dá até prisão, processo, devido à guarda de ressentimento. Quem não guarda esse ressentimento não tem meios para criar polêmica. Agora no milênio, o povo está participando do Espírito Santo e com desejo de guerra. Porque é somente para a confissão. Não tem que hoje tem crente que Deus usa, mas não
Por que não habita? Por causa do mau caráter. Às vezes é avarento, é contendeiro, é presunçoso. Assim vai ser o eleito. Só que a promessa de todos receber o Espírito Santo é para confessar Jesus como Senhor. Depois do milênio, os cristãos permanecem, os firmes, e os parciais, aquele povo que Deus deu, será tirado, como Jesus disse. Aí entra novamente o quê? Um mau desígnio para a guerra. Agora se levantará com o marido do mar, com nações unidas, ou contra as nações unidas, as nações da terra, que estiver contra Israel, para decretar uma guerra mundial, para liquidar a cidade santa e o arraial do santo e a cidade amada. Por isso que é perigoso. Aí encerra o derramamento do Espírito Santo e entra o juízo de Deus para o tempo final. Não sei se vocês compreenderam. Por isso que nós vamos repetir na vamos, né? Vamos ter cuidado, porque a Bíblia diz que é um testemunho que a gente sabe, é quando é manso. Quando a igreja subir, o Espírito Santo também não vai junto. Não, porque o Espírito Santo não sai. Ele vai junto e fica na terra, ele para de operar. Que é Deus, né? É Deus. Quando a igreja subir, o Espírito Santo vai junto. Só que o Espírito Santo fica na terra, porque o Espírito Santo é Deus. E Deus não se desloca. Ele não chega. Ele é presente. Ele leva a igreja e fica. Por quê? Porque ele é Onisciente, onipresente. Deus onisciente, onipresente, onipotente, infinito, e ele não desloca, não sai de lugar. Ele está aqui, está nos céus, e ele está lá debaixo do mar, ao mesmo tempo. Deus, aleluia mesmo, não é? Davi Deus, falou assim. Salmo 139. Melhor que ele diz: não fugirei da tua presença, sempre para lá do abismo, mais baixo, né? Lá está a tua presença. E subir acima das nuvens, chegar lá em cima do cristal também. Ele não sai, ele é presente. Bom, quem que eu acho que Deus continua nos abençoando, mas é muito bom saber que temos o direito de ser os conselhadores da palavra. Tinha dois tipos de língua, né? Língua estranha, e a língua estranha que Paulo disse que definiu. Tem aí depois disso aí, foi usado Pedro, ele foi usado por línguas estrangeiras para pregar para os estrangeiros, que é a língua estranha. Chamado variedade de línguas. Variedade de línguas. Por isso que ele usou. Pedro foi usado em variedade de língua. Ele não falava aquele idioma, mas Deus trouxe a variedade e ele transmitiu para aquele idioma. Aí, algo aqui também que ele fala: quem ora em línguas, ora bem. Paulo diz que quem ora em línguas, ora bem. Mas só para si mesmo. Para si mesmo. Por isso que não é aconselhável você ficar falando em estranho, porque não de ninguém. O apropriado para falar em estranhos em cultos de oração, somente crentes. Orando na sua casa, somente crentes. Mas para pagãos, público, a Bíblia ela aconselha não fazer isso. Porque ela edifica só a pessoa e não outras pessoas. Né? Já tiraram as ofertas? Já colheram? Já. Então, tem alguém que pegou o envelope? O irmão Carlos vai dar os avisos, ou eu sempre não venha. É bom estudar a palavra, não é? Não é isso? Eu vou deixar uma pergunta para a igreja. Por que a lua não entrou no Egito? Pode falar, né? Louvado seja Deus. Egito é constante. Graças a Deus. Cumprimentando a igreja para falar do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a vida de cada irmão, de cada irmã. Louvado seja Deus. Amém? Amanhã, terça-feira, Deus permitir a nossa conferência para aqui trazer a palavra. Amém? Quarta-feira de manhã, né? Consagração. Né? E à noite é culto com a Fundação Reviver. Os irmãos peçam que para que
Cristo permitiu nossa reunião de semana e na quarta-feira. Quem me entendeu diz amém. Amém. Quinta-feira é a nossa segunda doutrina. Sexta-feira, culto de oração, louvado a Deus. Amém. Quem me entendeu diz amém. Amém. E sábado, louvado seja nosso com Nilson. Nossa, foi uma bênção aqui, né? Louvado seja Deus. Sabe que seja uma palavra aqui. Deus trouxe nossa gente aqui, né? Vamos sair do conversa e tudo hoje aqui. Foi uma bênção. Eu estou pagando aqui, profecia. Esse é o ano aqui, louvado seja. Vai fazer 7 sábados aqui, louvado seja Deus, né? Louvado seja Deus. Aí no domingo, louvado seja Deus, né? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Avisar para você que vai estar aqui. Louvado seja Deus. Quem quer que Jesus aqui todas as noites, amém? Amém? E sexta-feira, louvado seja Deus, né? Consagração pela manhã, né? Louvado seja Deus, né? Esse é o nossa mocinha, né? Louvado seja aqui. Louvado seja na sexta-feira. Amém? Que Deus abençoe a vida de nós, vocês vão orar. Amém? Ora pelo nosso irmão Roberto, louvado seja Deus, eu vou pedir até o João, da universidade, louvado seja Deus, da chefe e Mascarenhas. E agora nós começou a estar câncer, né, do estômago dele, e começou a espalhar. Louvado seja Deus, né? E quando for orar, apresenta o nosso irmão Roberto, no nome do Senhor. Amém? E todos os enfermos, quem Deus sabe. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada irmão, se Deus sabe, seguir as palavras da igreja. Amém? Graças a Deus. A pergunta é essa: José teve o sonho e o sol, a lua e 11 estrelas inclinavam perante ele, não foi isso? E esse sonho aconteceu quando os descendentes de Jacó desceram para o Egito. E por que a lua não foi? Compreenderam, irmão? Não? E agora? A lua era a mãe dele. Compreenderam? Porque ele teve o sonho que o sol e a lua e as 11 estrelas se inclinavam perante ele. Ele estava profetizando que ele iria para o Egito e depois os seus irmãos, seus descendentes, iriam para lá. Ficar sob o governo dele. E por que a lua não se encontrava? A lua representava quem? A mãe dele. E por que a lua não entrou lá no Egito? A mãe. Por que ela morreu? Porque o Jacó profetizou. Porque ela cometeu o pecado de loucura. E Jacó, o pecado de loucura. Ela apanhou o Deus do pai dela e escondeu debaixo da roupa. Isso é verdade. Raquel, quando foi dar a luz a Benjamim, morreu. Porque Jacó tinha dito: com quem encontrar os teus deuses, tem dito a Labão. Com quem encontrar os teus deuses, não viva, morra. Só que Jacó não sabia que os deuses de Labão estavam com quem? Uma mulher dele. E ela tinha escondido debaixo da uma cela, como da nossa linguagem. Da saia. Ela sentou em cima e deu uma desculpa que não Porque queria eram matar. naqueles dias lá. Mas era uma desculpa. Então chama pecado de quê? Os loucos morrem antes do dia. Nunca pensei nisso. Pensa isso. Lá em 35 de Gênesis 15, 14, fala que Raquel foi dar à luz o filho predileto de Jacó, junto com José, Benjamim. E quando ela deu à luz, ela teve dificuldade. E a parteira disse: não temas, é um filho, ela já tinha morrido. Mas por que ela morreu? Porque é o motivo que Raquel morreu assim antes de chegar, de ir para o Egito. Escondeu um Deus falso. Porque cometeu o pecado de loucura. Está em Eclesiastes 17, 16, 17, né? Não seja demasiadamente louco, porque morrerias fora do tempo. Vamos agradecer a Deus. Você vê como a Bíblia, a palavra funciona, né? Foi isso, irmão. Ela teria que estar lá no Egito quando o faraó dissesse: ajoelhai. Ela também teria que ter participação. Compreendeu ou não? Coisa tremenda, né? Então vamos agradecer a Deus.
Falando, a gente ri, mas é sério. Pecado de loucura, né? É o que mais tem na igreja, pecado de loucura. Se nós não tivermos cuidado com a pessoa, às vezes ela passa problemas desnecessários por causa do excesso de loucura. Senhor Deus, estamos te agradecendo por esse trabalho maravilhoso. Já foi apresentado também, Senhor, pela oração, o irmão que orou, a esposa que orou pelas pessoas. Seja, meu Deus, meu Pai, a tua gloriosa palavra, na virtude divina, Senhor, do teu evangelho, santo e poderoso, que permanece, ó grande Deus, para sempre, na virtude da tua palavra, abrindo as nossas mentes cada momento a mais, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, teu amado Filho, e assim seja. Amém e graças a Deus. A paz de Cristo Jesus. Diga amém. A paz do Senhor e a paz do Senhor.